Meu amigo, minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez no canal, sejam muito bem-vindos. Quanto tempo leva para transformar o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez? Em média, pessoal, 2 anos, né? Que é o que dura um processo judicial, de 18 a 24 meses, tá? A pessoa está recebendo 2 anos auxílio-doença, isso quer dizer que precisa de uma análise, de uma avaliação muito minuciosa. Por quê? Porque o problema pode ser que deixou de ser temporário para um problema permanente que vai impedir esse segurado de exercer as suas atividades ou qualquer outro tipo de atividade. Mas isso cabe aos peritos do INSS. E existe uma grande dificuldade, porque na hora da perícia nós sabemos aí que o perito praticamente não examina, não olha, não faz um exame tocando, olhando o problema do segurado, mal olha na cara do segurado e dá um diagnóstico ali da maneira que ele acha que deve, e em muitos casos é cometida uma grande injustiça. Então a conversão no mínimo, você vai ter que apelar para a justiça para conseguir ter esse direito. A incapacidade sugerida após a data da reforma da Previdência, olha aí, nós vamos falar da aposentadoria depois da reforma da Previdência. O benefício terá uma renda de 60% das maiores contribuições feitas por esse segurado, adicionando 2%, presta atenção, a cada ano de trabalho que ultrapassou 15 anos para as mulheres e 20 anos para homens. Então, o que aconteceu? Antes da reforma da Previdência, o segurado que era aposentado por invalidez, ele continuava recebendo praticamente aquilo que ele recebia quando estava na ativa no mercado de trabalho. Com a reforma da Previdência houve umas mudanças. Vocês viram aqui o tempo de contribuição de 15 anos para as mulheres e 20 anos para homem. O que exceder, por exemplo, o homem tem 25 anos de contribuição e se aposentou por invalidez, ele vai receber 60% da renda média que ele tinha. Por exemplo, ele ganhava R$1.000, passa a receber 600, e a cada ano que ultrapassou esses 20 anos, no caso de homens, ele recebe 2%. Então, 5 anos a mais, ele vai receber 10% a mais em cima do valor desse rendimento. Então, passaria a ser 70%. No mesmo caso, a mulher, que é exigido 15 anos, mas ela contribuiu 20. Então, ela tem 5 anos a mais do período mínimo. Esses 5 anos, ela vai receber 2% a cada ano, vai somar mais 10%. E assim sucessivamente. Eu dei o exemplo aqui de 5 anos, mas pode ser 10, 15, 20... Tá? Agora, a vantagem no caso do auxílio-doença é que não existe essa perda. Esse segurado, ele continua recebendo praticamente 90%, 91% da renda que ele tem na ativa. O problema do auxílio-doença é que são períodos muito curtos e você está constantemente passando por perícia, tá? Com isso, você tem que estar sempre atualizando toda a sua documentação, porque nós já falamos que é uma das dicas principais que nós damos aqui no canal, é você ter toda a documentação que comprove a sua incapacidade sempre atualizada. Então, você pega 4 meses, 5 meses de auxílio-doença, você já tem que renovar, porque caso você continue com a lesão ou com a doença que está impedindo você retornar ao mercado de trabalho, você vai ter que apresentar novos documentos. A aposentadoria por invalidez ainda ela tem, fora esses 2% a cada ano que excedem, né, o período mínimo, dependendo a lesão, dependendo da doença que esse segurado tenha, o estado que ele fique. Por exemplo, ele não tenha mais condições de cozinhar, de fazer os seus afazeres domésticos, não consegue mais se locomover, ele ainda pode receber mais 25% de adicional para pagar um cuidador. Esse adicional ele é pago somente para aposentadorias por invalidez, tá, pessoal? Tem muita gente que confunde e acha que o auxílio-doença tem direito. Não. E para receber esse adicional é necessário passar por perícia, tá? Não basta você pedir, no caso, vai no portal Meu INSS, eu estou solicitando os 25% de adicional porque eu não consigo me locomover. Tudo bem, o INSS vai marcar uma perícia para você e você lá vai comprovar que você não tem condições, que você precisa de um cuidador. Como funciona, né, a incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez? É uma modalidade oferecida por INSS para quem não tem condições, por exemplo, de exercer a sua função ou qualquer tipo de função decorrente de uma doença ou de um acidente. Existem diferenças, tá, entre o auxílio-doença de um acidente ou uma doença que
ocorreu fora do trabalho, ou aquela doença contraída devido à sua atividade profissional, ou mesmo um acidente de trabalho. Nós temos aqui no canal um vídeo que nós falamos sobre essa diferença, tá? Quando a aposentadoria por invalidez se torna definitiva. Muita gente acha que o código espécie 32, que é o benefício que mostra para o INSS que o aposentado por invalidez, ele não sofreu nenhum acidente, nenhuma doença relacionada ao trabalho. Esse 32, essa espécie 32, mostra que esse acidente ou essa doença não estão relacionadas com esse ambiente de trabalho. E ele não é definitivo. Tem gente que olha lá o código 32, espécie 32, acha que é definitivo. Não, pessoal. Aposentados por invalidez com mais de 60 anos, aqueles que já completaram 55 anos e recebem a aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos, e os portadores de HIV, esses não podem ser chamados, por exemplo, para pente fino e para revisão. Por isso é considerado, no caso, uma aposentadoria por invalidez definitiva, porque ele não pode mais passar por perícias de avaliação. Então as pessoas confundem demais, tá? Quando existe a incapacidade, existem alguns direitos do INSS. Para você ter direito à aposentadoria por invalidez, você vai ter que ter no mínimo as 12 contribuições, tá? Que é o período que te dá qualidade de segurado. Para algumas doenças não existem carência, tá? Nós já falamos de diversas doenças, inclusive que aposenta, que nós temos o vídeo aqui. A hanseníase, a tuberculose ativa, a contaminação por radiação, a cegueira, o mal de Parkinson, tem diversas doenças. Eu não sou médico e não me recordo aqui, mas se você procurar o vídeo aqui no canal, você vai ver a relação todinha dessas doenças que não exigem o tempo de 12 contribuições, tá? Ela não tem essa carência. E é muito bom você, segurado, saber disso, porque se você está cometido de algum desses problemas, você já pode entrar no INSS diretamente, sem precisar do período de carência. Na justiça, para fazer a conversão do benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, existem esses requisitos também, tá? A qualidade de segurado, são várias coisas. E o principal é a documentação, tem que estar atualizada e ali tem que demonstrar, por exemplo, que você recebia o auxílio-doença devido a uma incapacidade que você tinha temporária e ela tornou-se, com o agravamento, com o passar do tempo, ela se tornou uma invalidez permanente, que você não tem mais condições de retornar ao mercado de trabalho. Muitos pedidos na justiça são negados, tá, pessoal? O segurado, ele continua recebendo o auxílio-doença e o juiz não concede a aposentadoria por invalidez. Por quê? Muitas vezes o laudo do perito judicial, ele vai constar ali que não, a lesão ela não é considerada uma lesão incapacitante total e permanente. Então, continua com o benefício de auxílio-doença. Está acontecendo muito dentro do INSS, a cada 10 perícias, 6 são reprovadas. Tá? Então, olha que nível que está muito difícil. Aposentadorias, pedidos de aposentadoria, pessoas que trabalharam, pessoas que têm direito, mesmo depois da reforma da Previdência, que já alcançaram os requisitos, estão tendo grande dificuldade. Por quê? Porque precisa de uma atualização do CNIS. Muitas vezes o CNIS está desatualizado e isso também barra os pedidos de aposentadoria dentro do INSS. Tá? Uma doença permanente, ela pode ser uma doença física ou mental, tá? Prolongada e permanente, que não existe cura e compromete severamente a saúde e as funcionalidades que impedem desse segurado, desse trabalhador, de exercer qualquer tipo de atividade. É isso que o INSS vai avaliar. Lembrando, pessoal, a doença tal, me perguntam aqui no canal, dá direito à aposentadoria por invalidez? Dá direito ao auxílio-doença? Não é a doença, eu sempre falo em diversos vídeos, já falei e vou repetir, não é a doença que te dá direito ao benefício. O que dá direito ao benefício é a incapacidade que essa doença causa. Tá? Uma gripe, ela pode conceder um benefício de auxílio-doença para você. E de repente um problema muito mais grave, não. Por quê? Porque a gripe, ela vai te deixar de cama por um período. Vamos colocar, né? Eu estou dando como exemplo aqui. Você vai ficar na cama, aquela que você não consegue mexer as articulações, dói o corpo inteiro, você toma remédio, é dor de cabeça constante.
você não tem condições nem de se levantar da cama, essa dá direito. Agora tem pessoas que têm algumas doenças que são graves, tratáveis, e elas não conseguem o benefício. Por quê? Você olha, fisicamente a pessoa está normal, e ela faz tratamento e tudo, mas ela não está incapacitada para continuar desempenhando as suas funções. Está aí a grande diferença que deixa muita gente revoltada ou com dúvida com relação a doenças, tá? Existem doenças? Existem. Agora, o quanto essa doença te incapacita? É aí que entra a avaliação, no caso de um perito do INSS ou mesmo de um perito judicial. Bom, ambos os benefícios de auxílio-doença ou mesmo de aposentadoria por invalidez podem ser encaminhados para a reabilitação profissional, tá? É um absurdo você falar que, por exemplo, um aposentado por invalidez, ele pode ser encaminhado para a reabilitação profissional. Se ele já foi considerado incapaz, inválido, ele não tem reabilitação. Ele não tem mais como exercer nenhum tipo de atividade. Mas a Lei 8.213/91, no seu artigo 42, ela diz que o INSS pode sim fazer esse encaminhamento. E muitos também estão sendo encaminhados para a Justiça. O que acontece? A partir do momento que você foi encaminhado para a reabilitação, você vai ter que aguardar, por exemplo, o contato de uma assistente social do INSS. Ela vai fazer uma avaliação quando você estiver na presença dela, de toda a sua documentação, de toda a sua situação, e em muitos casos ela manda o segurado retornar para casa e ficar aguardando. Muitos já estão 2, 3, 4 anos aguardando e o INSS não chama. Agora, se você está recebendo seu benefício, não tenha pressa, não se desespere. Quem tem interesse em reabilitar você e readequar você para o mercado de trabalho é o INSS. Você cumpriu sua parte, fez as suas contribuições, você tem direito ao benefício no INSS. O INSS que tem que dar, por exemplo, um suporte, uma avaliação, adequar e reabilitar você para retornar ao mercado de trabalho. Tem gente que coloca aqui desesperado no canal, eu estou 3 anos aguardando, estou na reabilitação, estou recebendo e não me chamam. Você está desesperado por quê? Você prefere passar numa perícia lá e o perito cancelar seu benefício e o pagamento? É para isso que você está desesperado? Não fique fuçando demais, pessoal. Aguarde. Se a assistente social mandou você aguardar, aguarde. Dentro da reabilitação profissional também, por exemplo, esse segurado que recebe o auxílio-doença, ele vai passar, depois da reabilitação, por uma junta de perícia, tá? Onde tem psicólogo, assistentes sociais, médicos, tem diversas especialidades ali, vamos colocar assim, e vão ser avaliados. Caso você não consiga se adequar, por exemplo, para algum curso ou para nenhum outro tipo de função, e essa junta médica, ela diagnostique que você não tem condições mais de retornar ao mercado de trabalho, você também pode sair lá da reabilitação profissional aposentado por invalidez, sem mesmo precisar recorrer à justiça, tá? A verdade é que cada caso é um caso. Existem casos que já saíram aposentados da reabilitação, existem casos que conseguiu na justiça a conversão do benefício, existem casos que não foi possível, tá? É igual a perícia do INSS. Entra um, consegue, entra o outro com o mesmo problema, com a mesma documentação, é indeferido, tá? Mesma coisa na justiça. Muitos conseguem benefício, outros não. Às vezes os que não conseguiram têm mais necessidade e estão numa situação muito pior daquele que conseguiu. Cada caso é um caso. Meu amigo, minha amiga, eu espero que eu tenha esclarecido aqui para vocês, tá? As dúvidas, que esse conhecimento sirva para você, que você possa resolver qualquer problema que você tenha. Você que está chegando aqui pela primeira vez, como eu falei, você pode assistir nossos conteúdos quantas vezes você quiser. Fique à vontade. Se gostou do nosso trabalho, não deixe de dar um like no vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos, que são diários e pode ser aquela informação que vai ajudar a resolver aquele problema que está te tirando o sono há meses, há semanas e ninguém consegue te ajudar. Eu desejo para mim, eu desejo em dobro para vocês. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.